Aleluia! Glória a Deus! Antes da gente entrar aqui na proposta que está lançada no coração do nosso pastor Humberto, para nós tratarmos hoje sobre as obras da carne e fruto do Espírito, sobre nós andarmos no Espírito, amém? Porque a nossa vida, a vida do crente é andar no Espírito, e não andar na carne, não andar nos pensamentos, não andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, mas andar, andar no Espírito, amém? E viver no Espírito. Diga assim, andar no Espírito e viver no Espírito. Mas eu quero que tenha uma palavra para você nessa manhã. E antes de nós entrarmos aqui, eu creio que alguém precisa ouvir isso. Isaías 45, se a mídia puder colocar aí, Isaías 45 no versículo 1. Isaías 45, no versículo 1, diz assim, diz o Senhor ao seu ungido, diga seu nome. A quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, diga assim, portas, que não se fecharão. Tem portas vindo para você nessa manhã. Portas que homem nenhum vai fechar, mas Deus abriu essa porta para você e ela está aberta nessa manhã. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedarei as trancas de ferro. Dar-te-eis os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Deus grande, maravilhoso, Ele te chama pelo teu nome. Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe que você precisa dessa porta aberta. Aleluia! A porta que homem nenhum pode abrir, Deus pode abrir. A porta que nenhum homem pode proporcionar para você, Deus pode proporcionar para você. E com a porta vem os recursos, com a porta vem a sabedoria, com a porta vem a graça, com a porta vem o favor, aleluia, e nada vai faltar. Diga assim, tem uma porta que é só para mim. Eu não sei se você sabe, mas uma porta normal, não essa de entrada, de saída, de emergência, uma porta normal, normalmente entra em uma pessoa de cada vez. Não se apresse, porque outros estão sendo promovidos. Na sua hora está para chegar. Na hora certa a porta vai se abrir. Na hora certa, irmãos, os portões de bronze vão quebrar diante de você. Não foi porque deu errado uma vez, nem porque deu errado a segunda vez, que Deus não tem essa porta. Ei, Deus está abrindo uma porta para você nessa manhã. Aleluia! Quantos recebem essa palavra? Aleluia! Glória a Deus, diga assim, isso é viver no Espírito. Espiritual, irmão, nós somos homens e mulheres espirituais. Nós nascemos para viver no Espírito. Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Essa palavra não é uma palavra normal, isso aqui não é um jornal, uma revista, isso aqui é o próprio Deus falando para você. Deus e a sua palavra são um só, amém? E tudo que está escrito, ela foi escrita para você, amém? Diga assim, eu sou a igreja. E eu queria que você abrisse em Gálatas capítulo 5, versículo 25. Oh, glória a Deus! Irmãos, essa vida espiritual, ela é muito acima da nossa mente, ela é muito acima das condições naturais, ela é muito acima do que a gente pega, do que a gente toca, do que a gente vê. Sabe, irmãos, agora mesmo nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu não sei se você e eu não vamos conseguir entender com a nossa cabeça como é que eu estou sentado aqui em Casa Amarela, como é que eu estou sentado na igreja Zona Norte e agora mesmo eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Diga assim, eu tenho uma mentalidade de águia. Uma mentalidade renovada, irmãos, não questiona a palavra, recebe a palavra.
Uma mente natural, ela vai questionar a palavra, ela vai botar muitas dúvidas, muitas interrogações. Mas um homem ou uma mulher de Deus que tem uma mente de Cristo, ele vai receber a palavra. Diga assim: eu recebo nessa manhã. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Diga de novo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E sabe, irmãos, quando a Bíblia fala sobre viver no Espírito, ele está falando sobre a nossa condição. Amém? Aquele que nasceu de novo, ele está em Cristo Jesus. É nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fizeram novas. Nós estamos em Cristo. Cristo é um lugar, amém, onde tudo foi refeito, tudo foi entregue novo para mim e para você. O nosso espírito, ele foi entregue, amém, refeito, mas não reconstruído, ele foi refeito. É um novo espírito, veio para habitar dentro de nós, juntamente com a pessoa do Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é o selo da promessa, é o selo da salvação, é o próprio Deus habitando dentro do homem. Quando Deus viu que não tinha solução mais, leis, mandamentos, ele simplesmente disse: eu preciso ir habitar dentro dele para que a natureza seja mudada. Amém? A transformação da natureza. Sabe, irmãos, não existe duas naturezas operando em você, só existe uma natureza. A natureza de Deus, a vida de Deus operando em você. Não existe uma natureza pecaminosa operando em você, até porque o pecado já foi vencido. O pecado já não tem poder sobre nós, amém? Glória a Deus. É tanto que a Bíblia diz, irmãos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito é a nossa condição, nós somos filhos de Deus. Amém? Nascemos de novo e passamos a ser uma nova criatura, somos filhos de Deus. E ser filho de Deus é você ter uma vida espiritual. Você ter acesso a todas as promessas que Deus estabeleceu na palavra de Deus, você tem acesso. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, herdeiro de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Tudo que está prometido, amém, o próprio Deus, ele garantiu que chegaria para você. Ele é a nossa garantia do sucesso. Amém? E andar no Espírito está falando sobre procedimento. Diga assim: procedimento. Andar no Espírito é procedimento. É você evidenciar algo, amém, que aconteceu dentro de você, você evidencia ele. Andar no Espírito são evidências, amém, de que você é uma nova criatura. O que evidencia verdadeiramente, irmãos, que você está amadurecendo, que você está crescendo, não é os dons que opera, amém, através de você, mas é o fruto que é evidenciado. O fruto que é evidenciado vai atestar o grau de maturidade que você tem vivido. O grau de maturidade, ele é auferido pelo fruto que você evidencia. Em Gálatas capítulo 4, Paulo fala sobre herdeiro quando ele é menor, é escravo, embora seja dono, não desfruta das coisas porque é menino. E logo no capítulo 5 ele vai falar sobre o fruto do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito. E na sequência, é uma sequência lógica. Paulo está dizendo que não poderia falar a ele como espirituais, mas falar como a carnais. E aí ele fala no versículo 4, sobre você ser imaturo, você ser menino. Amém? E essa imaturidade, irmãos, ela é auferida, ela é medida. E as pessoas muitas vezes confundem: olha como aquele homem, aquela mulher de Deus opera no dom, como ele é maduro. O dom é para alcançar as pessoas, irmãos. O dom é para alcançar pessoas, é para o serviço. O dom não é para ele mesmo, porque o dom não traz glória para o homem, traz glória para Deus. Amém? O dom é feito para conectar as pessoas ao coração de Deus. A Bíblia diz desejar os dons, mas antes ele fala um caminho sobremodo excelente. Ele fala sobre o amor. E andar no amor, o caminho sobremodo excelente, vai fazer você desejar os dons. Porque quando você deseja os dons, você quer ser uma bênção para alguém. Amém? Os dons é feitos para trazer ruptura
do que está indo para a morte, ou seja, uma doença, amém, um pecado, ele traz ruptura. O dom, irmãos, é ruptura. O dom vem para trazer ruptura. Agora o fruto é algo que você faz, irmãos, no seu dia a dia. Ninguém passa 7 dias da semana operando no dom. Na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, no discernimento de espírito. Amém? Você não passa a semana, 7 dias fluindo no dom. Mas o fruto, ele tem que operar 7 dias da semana, 365 dias no ano. Todos os dias da sua vida o fruto tem que operar. O fruto, ele precisa operar. E eu acho engraçado que a Bíblia não diz o fruto da carne, mas ele diz as obras da carne e o fruto do Espírito. Porque o fruto, ele nasce através de um processo. Ele nasce através de um relacionamento. Ele nasce através de um processo de amadurecimento e de crescimento. As obras, irmãos, eu não sei se você sabe, mas deixa eu te dizer, quando a gente era pecador, a gente não fazia força para pecar, não. A gente não fazia força para mentir, a gente não fazia força para adulterar, a gente não fazia força para enganar. Simplesmente acontecia. Porque existia a lei do pecado operando na nossa vida. A lei do pecado operando nos fazia as obras da carne. Amém? Naturalmente. Mas o fruto do Espírito, ele é um processo. Diga, um processo. Amém? E eu queria que a mídia colocasse aí o slide, o primeiro. E eu queria trazer essa definição do que é fruto. Glória a Deus. Quando chegar aqui a gente vê. Eu vou ler para você. Fruto é a palavra carpos, olha aí. É a palavra carpos. A palavra fruto, né? A palavra carpos no grego é usada acerca de o fruto das árvores, campos, a terra, aquilo que é produzido pela energia inerente de um organismo vivo. Pode passar. Glória a Deus. Metaforicamente, em referência às obras ou ações, é a expressão visível do poder que atua no interior e invisivelmente. O caráter do fruto é evidenciado pelo caráter do poder que o produz. O caráter do fruto é evidenciado pelo caráter do poder que o produz. Amém? Pode passar. Assim como as expressões visíveis das concupiscências ocultas estão nas obras da carne, também o poder invisível do Espírito Santo, naqueles que são trazidos em união viva com Cristo, produz o fruto do... Amém? Nós, quando éramos filhos da ira, filhos do pecado, filhos da perdição, diga assim, eu era. Amém? Existia uma força que nos impulsionava para pecar. Mas hoje, como filhos de Deus, existe uma graça, um poder, o Espírito da graça habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Ele é o nosso ajuda. Ele nos ajuda nessa frutificação, ele nos ajuda, amém, a evidenciarmos o fruto. Estão aqui comigo? Amém. Próximo slide. Fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Amém? Diga assim, eu nasci de novo. É um poder invisível, irmãos, nós não vemos, mas cremos. Não é porque você não está vendo que ele não existe. O fruto está dentro de você. Diga assim, o fruto está dentro de mim. Eu queria o próximo slide aí, eu gostei muito dessa versão, Gálatas 5:25, na amplificada. Diz, se afirmamos viver pelo Espírito Santo, devemos também caminhar pelo Espírito, com integridade pessoal, caráter piedoso e coragem moral.
a nossa conduta fortalecida pelo Espírito. O irmão Reagan, nesse livro aqui, ó, maravilhoso, para você estudar, o Espírito Santo sobre e o Espírito Santo dentro de nós. Ele traz um manual, irmão, sobre a dupla obra do Espírito Santo. O Espírito Santo sobre nós, para os dons, para o serviço, e o Espírito Santo sobre, dentro de nós, que é para o fruto, o caráter, a edificação pessoal. Ele fala nesse livro aqui, que então o andar no Espírito é andar conforme os 9 frutos do Espírito. O irmão Reagan fala que então andar no Espírito é andar conforme os 9 frutos do Espírito. Amém? Romanos 8:8. Pode colocar aí, por favor. Romanos 8:8. Portanto, os que estão na carne não podem o quê, irmãos? Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E quem é que vive na carne? Eu queria que você abrisse lá em Efésios. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Próximo. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, fica com isso, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, próximo, e estando nós mortos no nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois. Olha aí, próximo. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Então, irmãos, andar na carne é andar fazendo as inclinações da carne, é fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Diga assim: eu não posso agradar a Deus fazendo o que eu penso, fazendo o que eu quero, fazendo a vontade da carne. Irmãos, um dos maiores impedimentos para o crescimento do crente não é o diabo. O maior impedimento para o crente crescer é ele mesmo querer fazer a sua vontade. Pode olhar, irmãos, a maioria dos problemas que nós passamos porque nós, de alguma forma, nós causamos na carne um problema para alguém, ou alguém causou um problema para nós e nós respondemos na carne. Porque se causarem um problema para você e você responder no Espírito, o problema não é seu, o problema é de quem errou. Porque você vai viver em paz. No que depender de vós, viver em paz com todos. Então, quando erram com a gente, quando nos machucam, quando nos difamam, nos caluniam, falam mal da gente, nos desonram, amém? Nos demitem injustamente. A nossa resposta ela tem que ser espiritual. Se você responder na carne, amém? Você vai colher da carne. Mas se nós respondermos no Espírito, nós vamos colher do Espírito. O que semeia na carne, colhe da carne. Mas o que semeia no Espírito, colhe do Espírito. Irmãos, é como você foi injustiçado e você responde no Espírito, é como disse Deus falando para você: agora ele está maduro para entrar em coisas maiores. Eu posso confiar nele coisas maiores, porque a quem muito é dado, muito será o quê? Quantos querem promoção? Amém. Se prepare que Deus vai forjar, amém, você andar no fruto do Espírito. A tua promoção não vem por causa dos dons, vem por causa do fruto.
Anota essa aí, que essa aí foi boa mesmo. A tua promoção não vai vir pelos teus dons. Os dons, quantidade de dons que operam em você, a sua promoção vai vir pela quantidade de fruto que você evidencia. Ainda mais quando você é testado. Aleluia. Lá fora, no seu trabalho, no ônibus, na faculdade, quando você é espremido, apertado, confrontado, como tem sido a nossa resposta? Quando falam mal de nós, a gente fala mal ou a gente fala bem? Quando nos demitem, a gente sai reclamando da empresa ou sai abençoando a empresa? Quando a gente não é promovido, a gente começa a colocar defeitos nas coisas. Ah, o pastor não me viu fazendo isso, essa igreja não presta. Ah, o pastor não me viu fazendo isso e não me promoveu. Eu acho que o pastor só gosta de um grupinho. Deixa eu te dizer, se você fizer para Deus, Deus vai lhe encontrar no seu lugar da obediência. Pode homem nenhum estar vendo, mas Deus está vendo o teu coração, irmão. E o meu coração. Amém? E essa passagem aqui eu queria que colocasse em Gálatas capítulo 5, versículo 16, na nova tradução na linguagem de hoje. Aleluia! Diga assim, eu estou avançando. Tem uma porta aberta nesta manhã. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Diga assim, louvado seja o Senhor. Nesta manhã, diga, eu estou sendo liberto de fazer o que eu quero. Ô glória! Crente que faz o que quer não vai muito longe não, viu? Mas crente que faz o que Deus quer, vai ser constantemente produzido resultado. No versículo 18, porém, se é o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas, e elas são imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Não precisam ser idênticas não, basta ser parecida. Ou seja, Paulo rasgou, botou para torar aqui. Paulo deixou um leque, irmãos, imenso para as obras da carne. É como fosse um cardápio mesmo. Você vai abrindo e vai, não parece que não termina as obras da carne. A capacidade de produzir obra da carne parece que nunca termina, mas sobre a minha vida e a sua vida, esse poder acabou. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Diga assim, salvação. Irmãos, o que pratica tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não fica abusado comigo não, é a palavra de Deus. Não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. No versículo 22, diz, mas o Espírito de Deus produz o amor, diga o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Ou seja, irmãos, pode o presidente da república, o governador do estado, o presidente de qualquer nação que você quiser ser pronto, a partir de hoje está proibido você andar em amor.
Está proibido. Se você andar em amor, você vai ser preso. Você vai ser crucificado. A Bíblia está dizendo que sobre essas coisas não existe lei. O mundo pode estar debaixo de uma lei do pecado, da maldição, mas a maldição e o pecado do mundo não nos dá o direito, amém, de não praticarmos o fruto do Espírito. Não existe lei. Gálatas 5:22, podemos ler aqui, na revista atualizada. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que aqui é essa palavra pistes, que é fé, mansidão, domínio próprio ou temperança. Contra essas coisas não há lei. No versículo 24 diz: os que são de Cristo Jesus crucificaram com as suas paixões e concupiscências. Aleluia! E eu queria que a mídia colocasse aí essa figurinha. Bota aí essa figurinha, olha aí, que lindo. Isso aqui é uma tangerina, né? Uma laranja, enfim. Uma laranja e de seus derivados, tangerina e mais, o que você quisesse. Só não pode ser um limão, né? Mas tudo bem. Então isso aí é uma laranja, diga assim, um fruto. Eu gosto quando a Bíblia diz que não são os frutos. Amém? É o fruto. Diga assim, é o fruto. Amém? A Bíblia diz sobre o fruto do Espírito. A partir do momento que você nasce de novo, esse fruto, por completo, ele vem habitar dentro de você. Amém? Ele está completo dentro de você. O fruto, ele veio habitar dentro de você. Amém? Pode passar aí. E aí, se nós dermos um corte, vamos ver que existem vários gominhos, não é verdade? Olha aí, os gominhos. Pode ir passando aí. Cada gominho desse é o fruto do Espírito. Amor, alegria, mansidão, paz, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, fidelidade. Amém? Diga assim, 9 frutos. Manifestações do fruto. Se você não sabia, isso tudinho está dentro de mim e de você. A gente não precisa procurar em lugar nenhum. A gente só precisa renovar a nossa mente e crer que esse fruto já está dentro de nós. Irmão, se está dentro de nós, quem tem um domínio sobre ele? O diabo tem domínio sobre ele? Então quem decide andar no fruto sou eu e é você. Mas não é na nossa força, porque essa coisa de andar no fruto pela própria força, a gente já viu que não dá certo. Mas nós andamos pelo fruto por causa da graça do Senhor, por causa do Espírito Santo, que nos ajuda, nos auxilia. Muitas vezes, irmãos, às vezes até uma resposta que você dá, que é uma resposta muitas vezes eivada, cheia de desonra, mas não é grossa, mas é uma resposta cheia de desonra. E automaticamente o Espírito Santo vai falar contigo. Responde direito. Fala direito. Não queira o espetacular não, para você querer obedecer o Espírito Santo não. Basta você se render a uma voz que está dentro de você. Irmãos, ninguém aqui precisa apontar o dedo para ninguém para dizer que alguém está pecando, porque o próprio Espírito Santo vai dizer a você. O próprio Espírito Santo vai ajudar você nessa jornada. E quando o Espírito Santo fala, o que é que a gente faz? Diga, se arrepende. Então a gente diz, rapaz, espera aí, existe algo dentro de mim que é o fruto do Espírito. E eu preciso ver qual é o fruto que eu vou usar agora. Amor, fé, domínio próprio, mansidão. Porque tem coisas, irmãos, que o fruto, por exemplo, o domínio próprio, ele vai te impedir de você fazer algo. Amém? O amor vai fazer você se reparar com quem você errou. O amor vai fazer você, irmãos, reparar, por exemplo, pedir perdão, desculpa.
Me perdoe, meu irmão, eu errei com você. Às vezes a gente vai ser impelido pelo Espírito a pedir perdão. Muitas vezes a gente nem errou. Mas só porque causou um desconforto, causou uma desunião, causou, irmãos, a quebra da unidade, é melhor você optar por pedir perdão. Nada, e eu acho interessante aqui, ó, os frutos do Espírito, irmãos, as obras da carne, perdão, a maioria delas, ela vai falar sobre relacionamento. Tem algumas que falam sobre imoralidade sexual, tem umas que falam sobre glutonaria, bebedice, idolatria, feitiçaria, mas a maioria delas falam sobre relacionamento, problemas de relacionamento, problemas com pessoas. Quantos sabem que onde existem pessoas vai existir problemas? Gostou dessa revelação? Por isso que nós precisamos aprender sobre o fruto do Espírito. Porque onde nós estivermos vai ter problema. Um dia desse eu cheguei no fórum para despachar um processo lá e tudo, cheguei lá e a mulher, eu disse, não, porque eu queria despachar um processo com o desembargador, com o juiz e tal, e a mulher disse, não, ele não veio hoje não. Eu digo, tudo bem, tem algum assessor que eu poderia falar com ele e tal, conversar? Ele disse, não, o assessor não atende ninguém não. Eu disse, tudo bem, e qual o telefone que eu posso ligar? Não, o senhor tem que vir aqui. Mas eu estou aqui. Não, mas não tem ninguém para atender o senhor, não. Digo, certo, tudo bem. E eu respirando fundo já, né? Porque o cara estacionou o carro. Vê só, vê se eu não estava certo. O cabo estacionou o carro, pagou o estacionamento, andou no sol e o cara com ausência de pelos na cabeça. É um sol de torar, meu amigo. Que o sol vai descendo, o cara de paletó, gravata, o mel descendo nas costas. Um sol de torar, o cara andando ali na cidade para despachar um processo. Aí o cara entra com a maior paciência do mundo, já tinha orado de manhã, estava tudo beleza. Aí você, quando chega no gabinete, aí não, o desembargador não está, a assessora não atende. Eu disse, qual é o nome do assessor? Não, não posso dizer não. Eu digo, e é 007? É assessor 007. Não, você não pode falar com ela não. Eu disse, ô minha querida, deixa eu dizer uma coisa. Eu sou um advogado da parte. Eu preciso falar com alguém. Ela, olha, doutor, se o senhor quiser falar, o senhor vai ter que ficar aqui sentado, esperando alguém chegar. Eu digo, e a senhora não pode ligar para ninguém não, para saber se alguém vai chegar. Ela disse, não, não consigo ligar não, o telefone está quebrado. Aí eu disse, quando o diabo não vem, manda o secretário, então eu vou me embora. Para eu não pecar, é melhor eu desistir. Irmão, vai ter coisas que a gente vai precisar abrir mão mesmo para andar em unidade. Vai ter coisas que a gente vai precisar abrir mão mesmo para andar em amor. Vai ter coisas que a gente vai precisar abrir mão mesmo para preservar, irmãos, o fruto na nossa vida. E eu creio, irmão, que da próxima vez que eu chegar lá, por causa do procedimento, ela vai quebrar protocolo para me atender. Por onde você passar, deixe sementes de honra. Amém? Deixe sementes que vão falar por você. Por onde nós passamos, irmãos, podemos deixar sementes que vão promover nossa vida ou que vão, irmãos, enterrar sonhos. Amém? Onde você passar, deixe sementes que vai promover a tua vida. Diga assim, eu estou cheio do fruto do Espírito. A maturidade está intimamente ligada ao quanto do fruto nós evidenciamos. Assim como quanto as obras da carne têm espaço na nossa vida, revela a nossa imaturidade espiritual. É uma equação proporcional. Quanto mais fruto existe evidenciado na tua vida, mais maturidade você tem. Porque maturidade é aquele que ouve e pratica. Esse vai ser, amém? Vai edificar a sua casa sobre a rocha. Aleluia! E vai dar os ventos, vão vir as tempestades, vão vir os problemas, mas a sua casa não será abalada, a sua vida não será abalada. O que Deus tem na sua vida não será abalado. Aleluia! E eu queria ler com esse versículo aqui de João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1. Ô, glória!
João capítulo 15, versículo 1 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá o quê? Diga, muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Em Lucas capítulo 6, versículo 43. Lucas capítulo 6, versículo 43. Diz: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Porquanto, no versículo 44, porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Então, se nós pegarmos essas duas passagens, nós não podemos dar fruto para nós mesmos, nós damos fruto porque estamos conectados à videira verdadeira que é Jesus. E por estarmos conectados nele, irmãos, não é Jesus que dá fruto. Jesus é a videira. Nós somos os. E quem é que dá o fruto? Já viu o fruto nascendo na videira, no caule? Não, ele nasce nos ramos. Eu e você somos os ramos, nós damos os frutos. Por quê? Porque se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior vão fluir rios de água viva. A seiva que opera, a vida de Deus, que opera em Jesus, ela opera para os ramos, até sair o fruto. Amém? Existe um poder de Deus operando na sua vida, existe uma lei, a lei do Espírito de vida operando no seu corpo. Amém? Existe o poder da graça de Deus operando sobre mim e sobre você, para darmos fruto. Nós não temos desculpa, irmãos, para não darmos frutos para o Senhor. E eu gosto de ser confrontado. Sabe por quê, irmãos? Quando eu sou confrontado, eu recebo a nota celestial. O teste, presta atenção, quando eu era da escola, eu pensava que a prova era para me reprovar. Eu disse, rapaz, quando o professor botar a prova, ele é o bichinho querer me reprovar, viu? Mas a prova não é feita para reprovar você, a prova é feita para lhe aprovar. Então nós sermos confrontados vai definir o nosso grau de maturidade. Nós sermos confrontados, eu gosto de ser confrontado, sabe por quê, irmão? Porque eu me avalio. A Bíblia diz para o homem se avaliar a si mesmo, não avaliar o outro. Olha como aquele irmão ali, aquele irmão podia estar andando mais no amor. Aquele irmão podia estar mais andando em unidade. Aquele irmão podia estar mais fazendo isso. Não, a Bíblia diz para nós nos examinarmos. Amém, irmãos? Amém. Nós não somos examinadores da vida alheia. Somos examinadores da nossa própria vida. Amém. Então esse relacionamento com Jesus é que vai fazer a gente frutificar. Pergunta clássica em gabinete. Como é que está o seu devocional? Você tem investido tempo no seu devocional? Você tem investido tempo em passar tempo com Jesus? Irmãos, não se condena se você só tem 5 minutos. Tem pessoas que dizem, rapaz, Rodrigo é tão agitado, isso aqui, eu só tenho 5 minutos. Mas então pega esses seus 5 minutos e seja intenso até a tampa. Saia com alguma coisa da presença com 5 minutos. Irmãos, Deus não precisa nem de 5, nem de meia hora. Deus só precisa do teu coração. Se o teu coração estiver conectado, Ele vai comunicar aquilo que Ele sabe, irmãos. Ele sabe que tu só tem 5 minutos, não sabe? Não é 5 minutos que você tem? É 5 minutos que eu tenho. Então Deus já sabe que você tem 5 minutos. Então o que Deus precisa fazer com você, Ele vai fazer em 5 minutos. Amém, irmãos? Então passa tempo com Jesus, passa tempo com a palavra, passa tempo orando em outras línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo.
edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito. Orando a vontade perfeita de Deus, orando no Espírito. Oração em outras línguas vai qualificar você. A oração em outras línguas vai qualificar você. Não é só oração em português, não, é bênção a oração em português. Mas a oração em outras línguas é mais importante, porque é a oração perfeita. Sabe, quando nós oramos em outras línguas, nós abrimos a porta para Deus comunicar coisas da vontade dEle para a nossa vida. Muitas vezes as nossas orações, eu sei que existem orações de consagração que nós fazemos, Pai, se for da Tua vontade, se for, mas a maioria das nossas orações é nós queremos impor a nossa vontade a Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ir para esse canto, eu quero isso, Pai, paga isso, paga aquilo, isso aqui, labá. Mas nós, quando oramos em outras línguas, estamos lá, Deus vai falar, trate bem seus filhos. Aí vai assim, mas pai, trate bem sua esposa. Vá pedir perdão ao irmão. Oferte na vida de fulano. Eu vou pedir perdão, sim, eu vou ofertar na vida dele. Você começa a ficar molinho. Quem ora em outras línguas é um crente molinho. Por que molinho? Porque um crente molinho é um crente que obedece. Não seja um crente duro. Um crente duro, irmão, um crente que não está orando em outras línguas, não. Se tivesse orando em outras línguas, ele estava molinho. Ou que dera todo mundo chegasse no gabinete molinho. Disse, meu filho, olha esse livro aqui, pastor, eu não vou ler, não. Eu vou comer esse livro. Eu vou comer esse livro. Pastor, vá pedir perdão. Não, eu vou pedir agora. Eu não vou orar para saber se eu vou pedir. Não, eu vou pedir agora. Para ligar agora, pastor, liga agora. Diga assim, eu sou um crente molinho. Sou um crente de gelatina, diga. Aleluia! Crente molinho, irmãos. Ô, glória! Vê algumas figurinhas na minha mente agora, com a fantasiada de gelé, ó. Diga assim, Deus é muito bom. Oh, aleluia! Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Próximo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado. Diga assim, eu estou livre. E da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o que, irmãos? Próximo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Se inclinar, irmão, significa práticas espirituais. Aqueles que fazem práticas espirituais, amém? De oração em outras línguas, adoração, leitura da palavra, meditação da palavra, prática da palavra. Aqueles que se inclinam, amém? Que pratica coisas espirituais, eles vão pender para o Espírito. Mas aqueles que praticam coisas da carne, eles vão pender para a morte. Amém, irmãos? Bota aí o versículo. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Passa, por favor. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Diga assim, quando eu ando no Espírito, eu ando em vida e em paz. Diga assim, eu sou intocável para as obras da carne. Diga assim, eu sou um crente gelatina. Bota aí. Pode passar?
Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar próximo. Portanto, que estão na carne, não podem o quê? Não podem agradar a Deus. Irmãos, Deus te ama do mesmo jeito. Na verdade, Ele te amou quando a gente não valia nada. Ele mesmo assim nos amou. Amém? Porque Deus entregou o seu único Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele não vai te amar mais, mas Ele vai se agradar mais de você. É como um filho da gente, eu tenho 2 filhinhas, eu amo as 2 do mesmo jeito. Não tem diferença de amor uma com a outra. Mas tem uma que me agrada mais. Tem temporadas que uma está me agradando mais, a outra está me desagradando. Tem uma temporada que uma me agrada mais e outra desagrada mais. E nessa temporada a gente faz o quê? A gente galardoa mais quem nos agrada. Para a gente ser fiel à fidelidade dele. A gente ser, irmãos, como um pai mesmo, um presenteador, até para dar uma lição para quem está desagradando. Então o que é que a gente faz? Estou agradando tua irmã porque ela está obedecendo isso, isso e isso. Então eu estou agradando ela. Então Deus, Ele tem prazer em nos agradar, irmão. Ele tem prazer em nos favorecer. Mas Ele vai favorecer a todo filho? Não. Filho imaturo, não. Ele vai favorecer a mim e a você, os filhos, os ruios, os que são guiados pelo Espírito. Os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Mas eu faço uma pergunta: todos os filhos de Deus estão sendo guiados pelo Espírito? São os filhos maduros, aqueles que ouvem a voz e praticam. Ouvem a voz e praticam, independente de. Ouvem a voz e praticam, independente de. E para terminar, irmãos, eu queria que você abrisse Colossenses capítulo 3, no versículo 5, o louvor pode vir já. Olha aí, Colossenses capítulo 3, versículo 5, eu gosto desse capítulo, porque ele coloca sobre mim e sobre você uma responsabilidade, de nós vivermos essa nova vida que foi conquistada para mim e para você. Não é jogarmos a responsabilidade para o Espírito Santo, ele não é o autor da obra, ele é o ajudador. Amém? Ele coopera, ele ajuda, ele nos dá os recursos para nós fazermos. Amém? Ele nos completa onde nós falhamos. Ele nos completa aonde somos fracos. Amém? Ele nos ajuda aonde nós não temos a capacidade de fazer. O Espírito Santo vai nos ajudar. Amém? E em Colossenses capítulo 3, versículo 5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. No versículo 7, ora, essas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos, diga, despojai-vos. Igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns para os outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Diga assim: eu sou a cara do meu Pai. No 12 diz: revestivos, diga, revestivos, pois como eleitos de Deus. No versículo 12, versículo 12: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. No 13 diz: suportai-vos, diga, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Diga assim: se eu andar em amor, eu vou manter o vínculo da perfeição. Por que perfeição? Porque aquele que anda em amor, Deus tem espaço para tratar o seu coração.
Você não anda de amor por causa dos outros, você anda de amor por causa de Deus, porque Ele nos amou primeiro. Amém? E o amor de Deus é derramado em nosso coração. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, irmãos? Diga assim: existe poder suficiente para eu andar agradando ao meu Pai. Não é uma vida impossível, irmãos. É uma vida que já está dentro de você. Não é uma vida que vai vir de fora para dentro, é uma vida que flui de dentro para fora. Diga assim: é uma vida que flui de dentro para fora. Irmãos, graças a Deus que um dia eu ouvi sobre isso. Porque se eu não tivesse ouvido sobre fruto do Espírito, até hoje eu era ranzinza, cabuloso, chato, coração duro, dura cerviz. Mas um dia eu escutei sobre essa palavra, sobre fruto do Espírito. E cada dia eu tenho aprendido a ficar molinho na mão do papai. Quando a gente percebe que está querendo muita vontade, muito desejo pessoal, a gente percebe logo que é carne, irmão. Para de colocar no diabo o que ele não tem culpa. A culpa de nós andarmos na carne é minha e é sua. Não é do diabo, não. Porque o diabo já foi derrotado. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos autoridade, amém, para repreender o diabo, os demônios. Amém? E como nós freamos as obras da carne na nossa vida? Andando no Espírito. Se rendendo no Espírito. Amém? Deixando essa palavra dentro de nós, habitando ricamente a palavra dentro de mim e de você. Amém?